Querido irmão, querida irmã, para essa terça-feira da segunda semana da Páscoa, nesse dia 26 de abril, dia que lembramos também a primeira missa no Brasil em 1500, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 3, do versículo 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham uma vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, temos no Evangelho de hoje o diálogo estabelecido entre Nicodemos e Jesus. O que Jesus propõe é novidade. E, de algum modo, essa novidade se choca com as crenças estabelecidas e vividas até aquele momento pelo povo de Deus. Nicodemos, como líder do povo e alguém instruído nas leis, não tem facilidade para entender o que Jesus apresenta. A chave que Jesus coloca nas mãos de Nicodemos é desconhecida e ele, Nicodemos, não tem certeza de qual fechadura receberá essa chave e, consequentemente, abrirá as portas do reino. Nicodemos vive um processo de mudança que começa justamente pelo fato de ele ouvir e buscar acolher a novidade que Jesus lhe apresenta. Podemos sim voltar o olhar ao nosso próprio coração e considerar o quanto compreendemos a novidade que Jesus nos apresenta. Vivemos nessa dinâmica de nascer do alto em vista de nos tornarmos criaturas renovadas em Deus. Querido irmão, querida irmã, a reflexão é muito pertinente para esse dia. Quando a gente abre um álbum de fotos da família, logo descobre uma ligação entre os antigos e a nossa geração. O novo tem raízes no antigo. Abrindo o Antigo Testamento, o grande álbum do povo de Deus, descobrimos uma relação estreita com Jesus. Todas as suas promessas se realizam nele e na nova aliança que ele inaugurou. No deserto, Moisés levantou a serpente de bronze para curar o povo que estava morrendo de picada de cobra. Jesus é levado no madeiro da cruz é a salvação para quem está condenado pelo pecado. Nicodemos era mestre, conhecia bem o álbum do Antigo Testamento. Precisava só se abrir ao novo que estava chegando em Jesus, um novo que já vinha sendo preparado na história do povo de Deus. Querido irmão, querida irmã, a proposta para este dia, mostrar reconhecimento por quem veio
antes de nós. E agora, reze assim comigo. Senhor Jesus, temos dificuldades para entender quando nos falas das coisas do alto. Abre nossa mente e o coração para que assimilemos tuas divinas palavras e pratiquemos o que nos ensinas. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta terça-feira da segunda semana da Páscoa, nesse dia 26 de abril, dia que lembramos a primeira missa celebrada no Brasil em 1500, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 32 a 37, também o texto de João 3, 7 a 15, rezar o Salmo 92. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação da reflexão aplicada à vida. A multidão era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia da palavra de hoje continua a nos mostrar as mudanças que o evento da ressurreição deve provocar em cada um de nós e em nossa comunidade. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos traz o texto classificado como o segundo retrato das primeiras comunidades cristãs. Esse modelo de comunidade serviu no passado e deveria servir hoje, se quisermos um mundo melhor. É um modelo baseado na partilha e na vida comunitária. Dele surge o verdadeiro sentido de comunidade, isto é, de comum unidade. Lucas mostra que não apenas os discípulos e os apóstolos viviam unidos, mas uma multidão de fiéis, pessoas que se identificavam e aderiam aos ensinamentos dos apóstolos, formando assim comunidades pautadas nos valores evangélicos, que são partilha, solidariedade, amor fraterno. Eles viviam unidos, não usavam o pronome possessivo meu, pois não consideravam propriedade particular as coisas que possuíam. Tudo era posto em comum entre eles. Essa partilha de todos os bens era resultado da pregação dos apóstolos e da conversão que essa pregação provocava. O testemunho da ressurreição dado pelos apóstolos era tão convincente que as pessoas assumiam mudar de vida como se renascessem para algo novo, até então desconhecido, como propõe Jesus no Evangelho de hoje. O autor destaca a aceitação dos apóstolos naquelas comunidades, mas nem seria preciso dizer isso, pois os resultados falam por si. Quando as pessoas demonstram tais mudanças e aprendem a partilhar, é sinal de que o testemunho da ressurreição está de fato sendo eficaz. Eis porque o destaque do texto é para a partilha e a vida comunitária.
As pessoas vendiam o que possuíam e colocavam em comum aos pés dos apóstolos, confiando na administração igualitária destes bens por parte destes arautos do Evangelho. É uma demonstração extrema de confiança e, sobretudo, de conversão. Conversão esta que Jesus, no diálogo com Nicodemos, continua a pedir. O texto de hoje é continuação do de ontem. Segue, portanto, a mesma dinâmica. Jesus questiona Nicodemos, homem importante, tido como mestre da lei e conhecedor dela, mas que desconhecia o verdadeiro sentido da partilha, do amor fraterno e do serviço na gratuidade proposto por Jesus como critério fundamental para a construção e participação do reino de Deus. Nicodemos entendia muito de leis, mas não conseguia entender a novidade trazida por Jesus, nem o enxergava como filho de Deus. Jesus tenta mostrar isso com palavras e atos que havia nascido do alto, e todo aquele que quisesse entrar no reino de Deus deveria passar pelo mesmo processo, isto é, também nascer para as coisas de Deus. Esse é o sentido dado à conversão, à mudança de vida, à mudança de conceitos. Nicodemos e muitos outros precisavam ainda passar por este processo radical de conversão para poder enxergar e entender o que Jesus veio trazer. A crença em Jesus é o critério fundamental para passar por esse caminho que leva ao Pai. Diante de tudo isso, vemos o quanto esse tempo litúrgico tem a nos ensinar. A quaresma, o tríduo pascal e, sobretudo, o tempo pascal nos colocam neste processo de conversão, de mudança, mostrando passo a passo como renascer para uma vida nova. Basta abrir o coração que as mudanças irão acontecendo em nós e quem sabe um dia poderemos chegar a viver com os mesmos ideais das primeiras comunidades cristãs, como vimos na primeira leitura. Assim, nossas paróquias serão verdadeiramente comunidade de comunidades, como pediu a Conferência de Aparecida. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, move-me a praticar a fé com atos de amor misericordioso, pois só eles me possibilitam estar em comunhão com a fonte da vida eterna, o Pai. Amém.